Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. É uma alegria, querido irmão, querida irmã, compartilhar com você este momento. É um momento de espiritualidade, momento de comunhão e intimidade com Deus. Deus se deixa encontrar, e se deixa encontrar através da sua palavra. A sua palavra tem força de transformação. Por isso é bonito no início do livro de Gênesis, quando Deus diz, e a voz de Deus ela tem força de transformação. Deus disse e assim se fez. Portanto, se nós, com o coração aberto, acolhemos esta palavra, nossa vida também pode ser transformada. Vamos acolhê-la com muito carinho e com muita atenção. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Nas vossas orações, não useis de vãs repetições como os gentios, porque imaginam que é pelo palavreado excessivo que serão ouvidos. Não sejais como eles, porque vosso Pai sabe do que tendes necessidade antes de lhe o pedirdes. Portanto, orai desta maneira: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, como também nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos submetas à tentação, mas livra-nos do maligno. Pois se perdoardes aos homens os seus delitos, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Mas, se não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará vossos delitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, hoje o Evangelho coloca diante de nós o importante tema da oração cristã e como deve ser a oração cristã. É preciso que os nossos corações estejam abertos, porque o Evangelho nos ensina uma oração que nos acompanha desde a nossa infância, talvez uma das primeiras orações que aprendemos na nossa vida, a oração do Pai Nosso. Por isso vamos com bastante atenção olhar o Evangelho como se apresenta diante de nós para que rezemos melhor esta oração. Antes de tudo, o Evangelho diz assim: nas vossas orações não useis de vãs repetições como os gentios, porque imaginam que é pelo palavreado excessivo que serão ouvidos. Aqui nós já temos um ensinamento muito importante para a nossa vida de oração, porque às vezes nós também pensamos que Deus nos escuta pelo muito falar. Aqui não se trata do muito falar, mas do como nós falamos com Deus, do que nós falamos com Ele. Deus não vai atender a nossa prece pela quantidade de palavras que nós repetimos, mas pela sinceridade do nosso coração, de onde brotam as verdadeiras palavras da nossa oração. E continua dizendo: não sejais como eles, porque o vosso Pai sabe do que tendes necessidades antes de lhe o pedirdes. Portanto, Deus conhece o nosso coração. Deus sabe das nossas necessidades. Por isso a nossa oração precisa ser uma oração de confiança. E aí Jesus pede que os seus discípulos rezem desta maneira. E apresenta, antes de tudo, 7 petições. Começa assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Meu irmão, minha irmã, a oração cristã, para ser verdadeira, precisa ser filial. Precisamos nos colocar diante de Deus reconhecendo-o como Pai. Não é possível que façamos uma oração verdadeira sem nos colocar diante dele como filho e como filha. E a consequência disso é que, se nós o reconhecemos como Pai e nos colocamos diante dele como filhos, devemos viver como irmãos e irmãs uns dos outros. Por isso a oração do Pai Nosso é também a oração da fraternidade.
de modo que eu não digo meu Pai, mas eu digo Pai Nosso, porque reconheço que Ele é o nosso único Pai e nós somos todos irmãos e irmãs, seus filhos e filhas. Então a oração cristã é essencialmente uma oração filial e, consequentemente, uma oração fraternal, porque somos todos irmãos e irmãs diante do Pai. E depois pede que seja santificado o nome de Deus. Santificar o nome de Deus significa reconhecer a santidade do próprio Deus. Ser santo é um atributo divino. Mas a santidade de Deus transborda e por isso a santidade de Deus alcança os seus filhos e filhas. Nós somos reflexo, ou ao menos somos chamados a ser reflexo da santidade de Deus. Por isso, antes de tudo, devemos santificar o nome de Deus, reconhecer o nome de Deus. A segunda petição diz assim: venha o teu reino. A oração cristã precisa suplicar esta vinda do reino. É uma vinda que não acontecerá somente no futuro, mas ela é constante, à medida que nós assumimos neste mundo o compromisso com os valores do reino. Por isso rezamos e imploramos a vinda do reino. Isso transforma o nosso agir, de modo que os valores do reino são assumidos por cada um de nós. A terceira petição é: seja feita a tua vontade na terra como no céu. Em primeiro lugar, a vontade de Deus. Santo Afonso utiliza de uma imagem interessante para que compreendamos esta petição: seja feita a tua vontade. Santo Afonso diz da uniformidade de vontades, de modo que já não existem duas vontades, mas uma só, a vontade de Deus. E é bonito porque a oração ensinada por Jesus pede que vivamos na terra assim como nós cremos que é o céu. Então, fazer a vontade de Deus aqui na terra como no céu. Então, aquilo que a gente crê que será a eternidade, a gente já precisa antecipar e procurar vivenciá-la aqui. Portanto, a oração de Jesus é uma oração de compromisso. Não pode haver distância entre aquilo que nós cremos e aquilo que nós vivemos, porque o céu que eu espero é isso que eu já quero construir, antecipar aqui na terra. A quarta petição nos coloca diante de um compromisso fraterno. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. É o pão cotidiano, o pão de cada dia. E ao mesmo tempo aponta para essa dimensão do não acúmulo. É o pão necessário, é o pão de hoje, o pão de cada dia. A gente precisa suplicar todos os dias esse pão, mas com a consciência de que é verdade que o pão é fruto do trabalho humano, mas antes de tudo, ele é dom de Deus. E é dom de Deus a ser compartilhado, a ser repartido com os nossos irmãos e irmãs. Por isso, assim como nós dizemos Pai Nosso, a oração nos ensina a falar o pão nosso de cada dia, livrando-nos do egoísmo e ensinando-nos a partilhar. A quinta petição traz também um tema muito importante, que é o tema do perdão. Perdoa-nos as nossas dívidas, como também nós perdoamos aos nossos devedores. Aqui também é um ensinamento muito importante. Nós precisamos tomar consciência do nosso limite e poder contar com a misericórdia de Deus que nos perdoa. Mas o que nos ensina a oração de Jesus? Não adianta fazer a experiência do perdão de Deus se a gente não sabe testemunhar este perdão, esta misericórdia na vida dos outros. Eu não sei, meu irmão, minha irmã, se você conhece alguém que, quando cai, quando peca, implora o perdão de Deus e a compreensão dos irmãos. Mas quando o seu irmão cai, quando ele é ferido e machucado, ele não sabe estender a mão, não sabe dispensar perdão. A oração de Jesus nos ensina a ter humildade para suplicar o perdão, mas também a capacidade de dispensar perdão àqueles que nos magoaram. E termina com esta última súplica: não nos submeta à tentação, mas livra-nos do maligno. Assim como Jesus foi colocado diante das provações e não se submeteu a elas, cada um de nós, em nossas orações, precisamos suplicar para que não caiamos em tentação. E o Evangelho termina dizendo assim: se perdoardes aos homens
Os seus delitos também vosso Pai Celeste vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará vossos delitos. Pedir o perdão de Deus, mas saber dispensar também às pessoas que nos feriram e nos magoaram o perdão. Aprendamos a rezar com Jesus uma oração simples, mas profunda. A oração de Jesus não é uma oração soberba, é uma oração humilde, mas profunda, que nos leva a essa intimidade com Deus que se revela como Pai. Por isso, dirijamo-nos ao Deus da nossa fé, o Divino Pai Eterno, para concluir este nosso momento em forma de oração. Divino Pai Eterno, nós te agradecemos por esta oportunidade de estarmos diante de Ti e escutar a mensagem do Evangelho de Teu Filho Jesus, que hoje nos ensina a rezar. E a oração de Teu Filho Jesus nos ensina a Te chamar de Pai, a criar esta relação de filiação. Em Cristo somos todos filhos e filhas de Ti, ó Pai. Muito obrigado por esta grande graça que Tu nos concedes todos os dias de vivermos neste mundo como Teus filhos e filhas. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.